Salve, Alucinerds! Nossa tradicional Aluci Live dos fins de semana, hoje com o tema, que como a gente anunciou, sobre Easter Eggs. E Vingadores. Que é Easter Egg, né? É, de Por fato. que usam tanto esse termo? Ah, o Easter Egg, o Easter Egg. O que quer dizer esse negócio de Easter Egg? Boa. Tradução literal de Easter Egg. Ovo de Páscoa. Sim. O que é que se faz com os ovos de Páscoa? Tradicionalmente, porque no Brasil Não isso se veio esconde? depois, né? Isso, veio depois. exatamente. A tradição americana é no período da Páscoa. Estamos falando para o Brasil inteiro. Exatamente. Algumas pessoas do mundo, na verdade, que a gente tem acompanhantes internacionais também. Isso. Nos Estados Unidos se costuma esconder os ovos de Páscoa para que as crianças procurem. Esse costume depois foi incorporado aqui no Brasil. Exatamente. Aqui nos filmes é muito comum. Isso. E tem ficado, na verdade, cada vez mais comum, e acho que já é parte da pauta de discussão da construção de qualquer filme, quais os easter eggs que nós vamos esconder. Então, Vamos lá. começando os trabalhos. Vamos de trás pra frente, né? Acho que a última que foi descoberta, o último easter egg que foi descoberto. Deixa eu dar só o início, porque esse é meio... Não é nem bem easter egg, mas é uma referência. A vinheta. Marvel Studios. Sim, com 10, né? Isso. Dos 10 anos. O nome Marvel Studios, ele se transforma, o I-O se transforma no número 10. 10. Para quem não pegou, é uma referência aos 10 Aos 10 anos. do MCU. Ou UCM, né? Universo Cinematográfico Marvel em português, ou MCU, né? Que seria Marvel Cinematic Universe. E diga-se de passagem que esses 10 anos ele é contado do filme do Homem de Ferro, que não foi o primeiro filme da Marvel, De fato. né? Mas Teve do Homem de Ferro, teve o do Hulk. Ang Lee. 10 anos então se refere justamente ao Homem de Ferro, que é um filme de abril de 2008. Sim. Então, de lá pra cá, né? Exatamente. Nós temos o Hulk, que é de junho de também de 2008, Isso. esse que o Joseph falou agora. Isso. Né? Contou a história do Eduardo Norte, que eu particularmente não conhecia. E depois toda a sequência, que inclusive a gente postou na página lá na nossa fanpage. Sim, né? tem a sequência o toda, mosaicozinho. a ordem cronológica lá Isso. pra você assistir e tal. Lembrando que nem todos os filmes, tem filmes que saíram depois, como é o caso do Doutor Estranho, mas Sim. eles se encaixam em momentos antes do Isso. MCU. Então tem uma cronologia própria dos filmes. Como a casa da Capitã Marvel, por exemplo, que vai sair agora, mas ser é um antes de todos os filmes, né? que vai ser na década de 90. Exatamente. Então pronto, falando em Capitã Marvel, vamos começar de trás pra frente, porque esse foi o easter egg que foi encontrado justamente depois, quando o filme foi lançado na versão digital, que os fãs perceberam e realmente, quando a gente assiste, não é que tá lá mesmo. Rapaz, na sua cara, na sua cara! Então, qual é o nome daquele? É o Cool Obsidian? Obsidian. O Cool Obsidian, ele aparece quando ele tá do lado do Falso de Ébano, assim que eles chegam na Terra, que são a primeira imagem deles na Terra. Sim, logo depois que o Bruce Banner cai no Sancto Santoro. Que é uma referência também que a gente vai falar. Sim. A gente já falou, mas vamos falar de novo. Vamos, sim. E o Obsidian, ele tá com as cores da Capitã Marvel como se fosse um cinto. É uma espécie de cachecol de pausa. Isso, como se fosse um cachecol. Mas ele está com as cores e o símbolo da Isso. Capitã Marvel. Começa a surgir as dúvidas, né? Por que ele tá com aquilo ali? Teorias. Foi só pra aparecer ou no passado, lembre-se, o filme da Capitã Marvel vai se passar na década de 90, em algum momento no passado eles vão ter se encontrado. Quem viver verá. Então, já que a gente tocou nesse assunto, tem duas teorias sobre o que aconteceu ali. Ou ele enfrentou a Capitã Marvel, a derrotou e tá carregando aquilo ali como um troféu. Também, exato. Ou, eu boto mais fé, eu acredito, ele derrotou não a Capitã Marvel, mas o Capitão Marvel. Sim. Puxa aí mais um. Hulk no Sancto Santorum. Pronto. Que é um pouco antes Exato. dessa cena. A gente já tinha falado, não foi? Sim, mas como esse é o vídeo próprio para isso. A gente já tinha falado em outro momento. Aquilo é uma referência clara nos quadrinhos. Desafio Infinito, porque Exato. existe um quadrinho chamado Guerra Infinita e existe um quadrinho chamado Desafio Infinito. Isso. O filme se baseia no Desafio Infinito. Desafio. E no Desafio, quem cai no Sancto Santoro é o surfista prateado. Exatamente. Por Thanos is coming. O Thanos por está uma chegando. questão, e a cena é exatamente aquela. Por uma questão possivelmente de timing, já que os direitos foram adquiridos depois, já que os direitos do surfista estão com a Fox. Isso. E é bem verdade que isso só vai se concretizar na primeira metade de 2019, né? O que se espera. Então,
Então aí joga o Hulk. Na mesma situação, porque eles ainda não tinham os direitos do surfista. E pra sobreviver uma queda daquela, só sendo o Hulk mesmo. É, exatamente. Para os nerds e fãs do cinema mais antigos que assistiram Indiana Jones. É sério. Na hora que o False de Ébano vai pegar, ele tenta pegar, tá lá o olho de Agamotto. Na hora que o estranho tá aprisionado na parede, na hora que ele bota a mão no olho de Agamotto, ele queima a mão e fica uma marca. E é justamente uma referência, né, gente? Um grande filme dos anos 80. Indiana Jones. E os Caçadores da Arca Perdida. Exatamente. O filme é excelente. Eu não sei se estava no Netflix disponível esses dias, eu acho que tá. Eu acho que ainda tá. Então quem tem assinatura no Netflix... Vale a pena. Vale muito a Eu pena. acho que estão os 4 lá. Sim. Acho que estão os 4. O filme, embora um pouco datado, é extremamente divertido. Roteiro muito bom. Muito. Stormbreaker. Pronto. A gente também já tinha falado, o Stormbreaker, ele aparece no MCU, não o Stormbreaker, ele... Vamos lá, por partes. O Stormbreaker é o martelo que foi forjado para o Bill Raio Beta. Isso. Porque o Thor foi derrotado pelo Bill Raio Beta. Um arco é conhecido como o Último Viking. Sim, que é a história do Al Simpson. Que na verdade isso antecede um pouco o Último Viking, né? Mas tá ali naquele... Se provou digno e deveria ter ficado com o Mjolnir. Exatamente. Para não ficar desprovido, o Odin pede que Eitri forje um novo martelo, lança o encanto sobre esse martelo, e esse martelo é o Stormbreaker. Ou Rompe-Tormentas, que está lá. Alguns questionaram uma coisa interessante. Quando o Eitri abre o molde, como o Groot teria levantado o martelo? Os irmãos russos já deram a explicação, que inclusive estava no próprio filme. O que fazia impedir as pessoas de levantarem o Mjolnir era o encantamento de Odin. O Stormbreaker não recebeu esse encantamento. Exatamente. Não é o Mjolnir. Não é o Mjolnir. Então, supostamente qualquer pode levantar. A única limitação, o próprio Thor fala, é uma arma extremamente poderosa, então algumas pessoas poderiam sucumbir à loucura. Exatamente. Só em segurar. Que, na verdade, nem é um martelo. Tá muito mais para o Jarnbjorn, né? Exatamente. Que é a arma que o Thor usa no período em que ele está indigno de carregar o Mjolnir nos quadrinhos. Que tem mais a ver com o universo Ultimate, se não me engano, não é? No universo regular, não é? Não regular. Que ele tá apenas como Odinson. Né? A culpa, eu acho que até do Nick Fury. Nick Fury fala alguma coisa no ouvido dele, e a partir daquele momento, ele interpretando algumas ações dele. O gibi é bem assim, mostra o Nick falando alguma coisa no ouvido dele, não diz o que é. E a partir daquele momento, o Thor não consegue mais levantar uma coisa. Já que você tocou neste ponto, vamos lá. Tem um aqui que, nossa, eu quando assisti de novo, eu falei, como eu não percebi isso antes? Na hora de forjar o Stormbreaker, Thor tem que abrir a íris. Ele tem que segurar e manter a íris aberta para que a estrela receber a energia da estrela de nêutrons. Inclusive, só um adendo, aí já não é um easter egg, mas a estrela tá dentro daquela cápsula de metal, é um conceito científico chamado esfera de Dyson. Dá uma pesquisada aí, que é um conceito bastante interessante, que é o que fala sobre o nível de evolução das civilizações. A civilização seria o topo do avanço quando ela consegue controlar o poder de uma estrela, e ela controla quando bota ela dentro de uma cápsula para poder drenar toda a energia dela. Então é uma esfera de Dyson. Enfim, o fato é que quando o Thor abre a íris, o que é que o Eitri grita? E lembremos que o Eitri é o Tyrion, né? O mesmo, ele grita: Hold the door! Hold the door! Hold door! Hold door! Rapaz, essa eu não peguei não. Hold the door! Aí eu falei, nossa senhora! Aí eu falei, caramba! Realmente. Essa... A referência ao Hold the door. Então, mais uma. Pronto, mais uma. Bom, uma que ficou óbvia, ela tá bem no prólogo do filme, não é? Que é justamente quando o Thanos tá lá na nave dos sobreviventes de Asgard, que é quando há uma inversão de papéis e o Loki usa a famosa frase que o Tony Stark usa lá no Vingadores. Nós temos um Hulk. E aí o Hulk entra dando supapo no Thanos, para segundos depois levar um grande supapo e ser mandado pra Terra. Uma referência ao Vingadores 1. Mas é porque tem várias referências dentro do próprio MCU. Sim. Não é? O filme, ele centraliza várias referências ali dentro do próprio MCU. De fato. Tem uma que é do final do filme, mas como minhas anotações, perdão, não estão bem na hora. Então, as minhas também não. O Nick Fury, quando
já ainda dentro do carro com a Maria Hill, ele pede para ligar para o agente Klein. O agente Klein. O agente Klein, para aqueles que não lembram, é justamente o agente do filme do Soldado Invernal. Isso. Que é ótimo. Pra mim é um dos melhores filmes. Também. Se não for o principal. Ele é o que desobedece a ordem lá do Hunlow, né? Isso, Mas dizendo que não vai cumprir a ordem, vai cumprir as ordens do capitão. Exatamente. É aquele agente. Então, uma referência ao Soldado dá a entender aí, né? Já tem gente falando que pode ser que ele volte a aparecer. Possa ganhar uma importância um pouquinho maior aí. Verdade. Uma outra referência que foi traduzida direitinho. O Falso de Ébano, assim que ele chega na Terra, que ele começa, rejoice, com aquela vozinha suave falando, regozije, vocês vão ser mortos por Thanos, não sei o quê. O Tony Stark, ele falou, peraí, ó, a Terra tá fechada hoje, ô Lula Molusco. Uma referência ao Bob Esponja. Referência ao Bob Esponja, clássica ali. E há uma curiosidade sobre essa... Em francês, em francês, eles fizeram referência ao Voldemort. Voldemort lá do universo do Harry Potter, Potterverse, Exatamente. Mas no português eles mantiveram o Lula Molusco. Exato. Bom, tem outra também que é o fato... A gente já falou essa aqui, mas, como eu disse, é o vídeo próprio pra isso. Joia da Alma em Volmir. Sim. Volmir, para aqueles também que não acompanham quadrinhos, faz parte do quadrante Kree. É a galáxia, é um planeta que fica na galáxia onde ficam os planetas dos Kree. Isso. E o que seria uma referência, os Kree já apareceram. O Ronan, que aparece no primeiro filme do Guardiões, é um Kree. Então... Pode estar fazendo referência à questão do Capitão Marvel. Exato, já que o Capitão Marvel era um Kree. E a Capitã Marvel se tornou a Capitã Marvel quando o DNA dela foi misturado com o DNA. Se mesclou com o DNA. Tem outra que é a morte do próprio Loki. E aí essa acende até outra coisa. Eu vou até lançar uma dúvida. Essa é uma dúvida mesmo. Eu não consegui achar explicação para isso. Quando o Loki vai lá e tenta esfaquear o Thanos naquela cena, há uma teoria de que ele não teria morrido porque ele tenta esfaquear o Thanos com a mão esquerda. E toda vez que o Loki está usando ilusões, ele usa é como se fosse espelho. Aí espelhado. E aí ele usa a mão esquerda. Há alguns que dizem que ele pode não ter morrido por conta dessa característica. Entretanto, o próprio Thanos fala No Resurrection this time. Que é uma referência. Que é uma referência. Todas as vezes que ele pareceu morrer e tal. Exatamente. Então tem essa dúvida. Uma dúvida que eu tenho é que ali, claramente, na hora de ser... ele para o Loki com a joia azul, que é a joia do espaço. E aí eu não sei exatamente, porque parece um efeito de telecinese que estaria mais ligado à joia do poder. Eu não sei como é que o Thanos paralisou ele usando a joia azul, mas o fato é que é o que acontece ali. Estranho, mas enfim. É o que está no filme. Vamos lá, uma referência interna também do próprio MCU são aquele quando mostra justamente a cena de flashback do Thanos pegando a Gamora lá no planeta. Sim. Quem tá ali são os Chitauris, os mesmos alienígenas da invasão do primeiro filme dos Vingadores. Então seria uma referência interna ali, mostrando o Chitauri, né? Porque não fica muito claro, não fala-se o nome, mas são os Chitauri. Tem até a nave, né? Aquela nave insectoide que dá bem pra você fazer a referência com o primeiro filme dos Vingadores. Ainda voltando a uma das primeiras cenas, na luta do Tony Stark com o Obsidian, onde ele está exibindo justamente o cachecol, que seria do Capitão ou da Capitã Marvel. Isso. Quando o Tony Stark vai ser acertado pelo Obsidian, o Homem-Aranha vem e segura o martelo dele, e aí ele pergunta de onde ele veio, garoto, né? E ele fala, The Future! Ele veio do futuro. Alguns ficaram até confusos com o que poderia ter acontecido ali. Clara referência a um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. Back to the Future. O McFly, né? Ele vai e responde isso para o Professor Brown. Referência também em relação aos quadrinhos. E na verdade não seria o Homem-Aranha se não acontecesse isso, né? Mas dá um foco bem legal na hora que, na batalha lá na Lua do Titã, o Homem-Aranha joga uma teiada na cara do Thanos, que é uma cena que está no Desafio Infinito. No Desafio Infinito aparece exatamente aquilo, e é também uma referência clássica
a todos os combates do Homem-Aranha, porque ele usa isso como uma forma de irritar qualquer um dos inimigos que esteja com ele. Ele dá uma teada na cara na tentativa de irritar, desconcertar o cara, e para depois ele entrar e continuar fazendo as piadas. E é o que ele faz. Então, referência muito legal. Tem outra que essa aqui demorou. Eu achei por acaso, eu falei, isso é uma referência, e era. Na cena, na nave, o Drax, lá quando a Gamora pede pra o Peter Quill se prometer não matá-lo, que o Drax estava invisível. E aí ele está comendo o Zugnut. Né? E ele fala que o movimento dele é tão lento que ele é imperceptível. Zugnut é o mesmo doce que foi utilizado para atrair insetos em Beetlejuice. Os fantasmas se divertem com Michael Keaton no papel. Esse é das antigas. Já dando também abre teorias para o futuro, é a questão da morte do Visão. Sim. Nos quadrinhos, o Visão não está com nenhuma joia do infinito. Não. Ele já está na versão branca. Exato. E o Thanos praticamente arranca os circuitos do peito inteiro fora. Do coração, né? Exato. E mata ele. É aquele crush. Exato, No filme, ele, por uma questão óbvia, para tentar tirar justamente a joia da mente, ele abre um rombo no meio da testa lá do Visão, e o Visão perde a cor automaticamente, ficando todo acinzentado. E foi justamente, a gente já fez essa teoria, Eduardo é o mais ferrinho defensor dela, tenho certeza, de que vai voltar o Visão vai voltar e vai voltar com um Visão branco. A Natasha Romanoff deixou de ser ruiva, está com o cabelo aloirado. Exatamente. Que é uma referência a Yelena Belova. Que é uma outra Viúva Negra, a segunda Viúva Negra dos quadrinhos, que é loura. Pode ser justamente fazendo referência de que ela estava ali com uma outra personalidade. Lembrem-se que ela vazou, e ela já tinha vazado todos os segredos no Capitão América Soldado Invernal. Por conta do Guerra Civil ele estava se escondendo. E também abre referência ao fato de que o próprio Capitão América está totalmente sem cores, não tem cor nenhuma, ele está praticamente com o uniforme preto. Sim. Você percebe que o que seriam as cores escuros sem o símbolo, a estrela toda enegrecida e tal. Isso aí faria referência tanto a ele como Nômade, que já tinha sido confirmado antes do filme. Ele deu um autógrafo como Nômade. Exato. E depois os diretores confirmaram que de fato ele era o Nômade. E também o fato dela parecer loura e ele todo assim, com todos os símbolos enegrecidos e escondidos, ele, o Falcão e a Feiticeira Escarlate, fazendo referência talvez aos Vingadores Sombrios, que é uma herança depois da Guerra Civil, porque eles passam a ser refugiados e eles passam a agir nas sombras. Mas vamos lá. Sombrios não, secretos, Vingadores Secretos. Eu tava aqui pensando se era Sombrios Vingadores Secretos. Vingadores Secretos. Eu também não tinha certeza. Pronto. Vamos lá. Nessa cena, uma das cenas que Yusef citou, onde o Drax é transformado em cubos e a Mantis em uma espiral. Isso, nas fitas. Isso. Quando, depois de que todos os acontecimentos, o Peter Quill chega lá e vai, ameaça o Thanos e a Gamora pede pra atirar nela. E aí o Thanos incita, vai, faça, ela tá lhe pedindo e tal. Ele aperta e sai bolinhas de sabão. Isso. Estas mesmas bolinhas, inclusive, saem quando a Gamora, lá já na cena que ela vai ser sacrificada, pega a adaga e na hora que ela vai enfiar, ela abre a mão e saem bolhas de sabão também. Eu falei, isso não pode ser por acaso, isso é um easter egg. As bolhas de sabão, e eu joguei esse jogo, eu não lembrava, é uma referência ao jogo Marvel vs Capcom 2, onde você pode jogar com o Thanos. E o Thanos lá, quando você dá um golpe final, ele inclusive tem alguns golpes especiais dele que ele solta bolhas de sabão. É a referência clara ao jogo. E tem outra. Da Lua. Eu ia falar isso. Ele também solta. Ele puxa a Lua, que é uma referência, é um dos golpes dele no jogo. Marvel vs Capcom. Não só ele só joga a Lua, que é um dos golpes dele, como outro golpe dele, ele abre um portal usando a joia do espaço e desse portal saem meteoros. Fazendo referência a esse primeiro momento aí em que o Peter Quill dá de cara com o Thanos,
ele chama o Thanos de Grimace. Nossa, essa eu quase deixei passar, mas Ele chama o Thanos de Grimace. Hey, Grimace! Exatamente. Grimace, ele foi um dos mascotes de uma promoção do McDonald's. Que era uma espécie de geleia roxa. Eu esqueci até como foi traduzido no Brasil. Eu pesquisei, mas esqueci. Shake, algo assim. É isso, shake. Logo que o Face de Ébano pega o cubo cósmico e oferece a Thanos, ele cita uma frase, minha humilde pessoa se curva ante a sua grandeza. Esta frase também é uma referência ao Desafio Infinito, onde quem faz a mesma frase, quem diz é o Mephisto. Coisa ruim. Isso. Representante direto. Exatamente. Aí uma referência, aí vai mais como curiosidade, né? Mas que pra mim, por sinal, foi uma das melhores cenas de batalha do filme, foi justamente quando o Doutor Estranho se bate sozinho com o Thanos. Se bate não, aquele duelo o Thanos aciona uma joia, o Doutor Estranho com a magia já tava com quatro. Já tava com quatro joias. E as magias que ele usa, duas chamam bastante atenção, que são as faixas escarlate de Cyttorak, que é uma das que ele mais usa nos quadrinhos. Exatamente. Ele usa muito. E naquela hora, aquela cena clássica que ele aparece com vários braços, e os braços assim atrás, depois separam vários. Não é? Ali seriam as imagens de Icon, que seriam duas magias bem típicas do Doutor Estranho nos quadrinhos. Alguns até quem gosta de Naruto falou que era um Kagebushin. igualzinho. A gente depois, quem vê essa versão editada dessa live vai saber do que eu tô falando. A gente vai botar lá. Outra coisa é que, início do filme também, lá no Sanctum Sanctorum há um momento que o Tony Stark vai e se apoia num caldeirão. E aí o Doutor Estranho fala, não acredito que você está se apoiando no caldeirão. E a capa ainda vai dar um tapa no Stark, né? O caldeirão do Cosmo existe nos quadrinhos e é lá que o Doutor Estranho investiga realidades e futuros alternativos, coisa que ele faz mais na frente, só que usando a Joia do Tempo. Em relação ao momento em que o Homem-Aranha está sendo carregado, o Stark manda Kid, beam me up. Exatamente. Vai atrás, segue o doutor, salva o doutor. Aí ele segue o mago. Aí ele vai atrás do mago, não sei o que. De repente ele está sendo abduzido. A frase que ele usa Mr. Stark, I'm beaming up. Beam me up. Rapaz, essa só que é tracker. Então, Star Trek, gente, Jornada nas Estrelas. Toda vez que eles são teleportados, tudo eles usam. Beam me up. Beam me up, beam me up, leve-me para cima, leve-me para cima. Seria uma tradução literal. Né? É porque é um raio que suga o cara para Todas as referências de abdução dizem, né? Logo no início do filme, a nave, a gente vê, né, a tomada aberta lá, aquela nave tem um pedido de socorro. Nave de Asgard, não sei o que, tal. Nós somos a nave de combate. Nós somos, exato, socorro, estamos sendo atacados, etc. Ali, quem tá fazendo aquilo ali é ninguém menos do que o Sir Kenneth Branagh. Ele é shakespeariano, tal. É um cameo que ele tá fazendo ali, que pediu tal, e aí ele botou a voz ali que tá pedindo socorro naquela nave. É ele. Olha que maravilha. Outra coisa, a morte do Peter Parker, quando ele, né, depois é desintegrado lá pelo estalar de dedos do Thanos, né, o seu desaparecimento, para usar uma frase que você gosta. Isso O enquadramento dele é o mesmo enquadramento de câmera que foi utilizado no filme do Sam Raimi, ainda lá em 2001, se eu não estou enganado, com a morte do Tio Ben. O Tio Ben, o enquadramento de câmera é exatamente aquele. O Peter, né, no caso lá era o Tio Ben deitado, o Peter, né, por cima e a câmera pegando meio que pelo ombro, e é utilizado o mesmo enquadramento, fazendo uma referência ao filme. Falando em Homem-Aranha, o Homem-Aranha, ele continua. A primeira aparição do Homem-Aranha lá no Guerra Civil, ele faz referência a um filme clássico da cultura pop, que é justamente Guerra nas Estrelas. Quando ele fala do Império Contra-Ataca, na tentativa de estabelecer uma estratégia para derrubar o Homem-Formiga, que estava gigante. Sim. Nesse filme ele faz referência a Alien. Exatamente. Mais especificamente a Alien o Resgate. Exatamente. E aí, mais uma vez, ele fazendo essa referência, trazendo filmes antigos, cultura pop. Essa sequência que você está falando toda é copiada do filme. Isso. A forma que o Fausto de Ébano é derrotado, com um buraco na nave e até o congelamento dele no espaço,
é a exata cena de como a Ripley derrota o Alien. Exato. Inclusive o Alien aparece naquela mesma posição indo pro espaço. Exato, é né? igual. E mais tarde ele ainda brinca, porque quando a Mantis aparece com as anteninhas acesas, ele fala, você não vai botar nenhum ovo em mim, você não vai botar nenhum ovo em mim. É uma referência a É Alien. referência a Alien. Exato, exatamente. Vamos lá, Lobo Branco. Sim. Lobo Essa Branco. eu não anotei, mas Essa referência ela já tinha surgido lá na cena pós-créditos do Pantera Negra. Exato. E eles chamam o Buck de novo de Lobo Branco. Que é isso, que na verdade era seria um órfão, né? Que tinha sido nos Foi quadrinhos. adotado pelo Rei T'Chaka. Isso, e mais tarde o T'Challa continua mantendo ele lá. Exato. E ele atuava realmente, ele era uma pessoa de fora, mas atuava lá também em Wakanda. Em missões de Wakanda. Aqueles. Na referência do próprio filme dos Panteras, aqueles que eles chamam, né? Os cães de caça. Sim. Ele faz esse papel. Isso, era um deles. Ele era um deles. Bom, o joguinho que o Groot não tira os olhos. Que aliás, está mal referenciado. Alguns sites estavam dizendo que é o mesmo jogo Não é o mesmo. do Vingadores. Não é. Lá é Vingadores Galaga. Ali é The Defender. É Space Defenders. É Space ou é Defender? Agora eu não lembro se é um Space Defenders ou The Defenders. Eu acho que é The Defender. De qualquer forma, vamos confirmar. tem a ver, porque ambos falam da mesma temática, de invasão, você tem que ficar ali, né, dando tiro, impedindo as naves de se aproximarem, mas é uma referência, ainda que indireta ali, mas primeiro filme dos Vingadores e agora o Groot, que fica ali vidrado no joguinho. O Caveira Vermelha. Sim. Ele aparece. Que trocou de ator. Não é. Mas sabe que quando eu vi no filme, quando eu vi a primeira vez, a voz e o sotaque, eu jurava que era o Will Griffin. Eu jurava que era, mas é um outro cara, eu esqueci até o nome dele. Esqueci o nome, mas é o do Walking Dead, é o mesmo ator do Walking Dead. Sim, é um do Walking Dead. Esqueci Pois bem, tudo que o Thanos faz nos quadrinhos é pra agradar a morte. Isso, exatamente. A morte não aparece. Mas se vocês observarem a roupa que o Caveira Vermelha tá usando, aqueles trajes esfiapados, negros, esvoaçantes, ali uma óbvia referência à morte. Levando em consideração que é uma caveira. Exatamente, é uma óbvia referência ali à morte. Sim, de fato. Né? De Ficou fato. bem interessante isso aí. Bom, no finalzinho do filme, aí é final mesmo, depois de cumprida a sua missão, o Thanos vai e aparece num planeta lá todo verde, e no cantinho direito da tela você pode ver a armadura do Thanos colocada no cantinho em pé. Aquilo também é uma referência nos quadrinhos, porque o Thanos, depois em algum momento, pelas suas falhas, ele se torna um fazendeiro. E ele usa, né, na sua fazenda a sua armadura como um espantalho. O espantalho, nos quadrinhos tem exatamente essa imagem. E aí assim, tá bem no cantinho, assim, mas você pode ir pagando assim, quando no frame a frame, no cantinho, tá lá a armadura dele colocada em pezinho, assim como se fosse um espantalho. Caraca, essa eu não vi no filme, não. Bom, e aí a minha última aqui que eu tinha notado não estava na ordem, mas fazendo uma referência da tortura que a Nebulosa sofre no filme. Nos quadrinhos é bem mais pesado. Isso, porque uma vez que ele tá dominando ali a questão da vida e da morte, né, o domínio da vida e da morte, ele meio que aprisiona a Nebulosa num corpo decrépito. Ela já deveria. Ele aprisiona ela num estado que ela deveria ter morrido, mas ele impede ela de morrer. Exatamente. Então é uma forma de tortura. E no ela filme... está num estado que ela não poderia estar viva, mas está sustentada pelo poder da joia. E no filme, como eles fizeram essa adaptação toda de que ela é uma máquina praticamente, ela é toda máquina, verdade. Eles aí no caso mostrou, né, que o Thanos desmontou ela. Mas, mais uma vez, ali. inclusive, na hora da tortura, ele utiliza a joia azul usando para separar as partes, o que seria uma espécie de poder de telecinese. Pra mim isso fica estranho, sendo a joia do espaço, mas é o que ele utiliza. Então, quase uma hora de live aí. Ufa! Olha, isso aqui, se vocês forem procurar, possivelmente tem mais vai coisas. Ter mais. Nós pegamos aqui catamos as principais. Sai cortando um bocado de coisa, porque senão... Foi o que a gente achou assim mais relevante do filme. E olha que já são referências pra caramba. Eu falei acho que 23 e você... eu não numerei não, só botei asterisco pra não me assustar. Enfim, tudo bem que algumas coincidiram aqui, mas tem um bocado. Então, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado novamente, né, dando um obrigado pelas 785 pessoas que estão lá curtindo a fanpage, muito obrigado. 880 e poucas, 83, 84 lá do Instagram. Nossos quase 400 inscritos do canal, né, lá, que temos nosso público cativo crescendo constantemente. Né, então, nosso muito obrigado, nós estamos fazendo isso aqui para grandes, né, públicos, digamos assim. A gente faz porque a gente gosta e para vocês. E para o retorno de quem estiver lá. Enquanto tiver uma pessoa assistindo, para a gente tá bom. Vamos continuar fazendo. E também
lembrando a vocês que estamos com o nosso grupo lá no WhatsApp, então se Sim. quiser conversar com a gente, vá lá. Né? A gente sempre deixa link na fanpage, eventualmente a gente tá repostando os links Exatamente. lá. Se qualquer coisa é só mandar uma direct mensagem pra gente lá, que a gente manda o link. Isso. Venha bater papo conosco, venha contribuir com nossas pautas, porque Já essa tem. pauta são escolhidas Isso. pelo público que está debatendo com a gente. Exatamente. E já tá, a gente nem tá grande, mas a gente já tem a felicidade de dizer que ele já anda sozinho. Exatamente. Que as pessoas que já estão lá já estão conversando com elas mesmas. A gente já não precisa estar mediando nada lá, não. Exatamente. O pessoal tá lá debatendo, volta e meia surge um tema, uma polêmica, vamos discutir e tal, e tá tudo A ideia é essa, né? funcionando direitinho. Nerds do mundo univos, ainda que seja no WhatsApp. Então, exatamente. venha fazer parte da nossa tropa. Isso aí. Então, finalizando todos, né, essa quase uma hora de live aqui, trazendo para vocês os easter eggs escondidos no filme do Guerra Infinita, que aliás é um espetáculo e saiu em DVD e Blu-ray. Youssef, finalizando nossos trabalhos, por favor, nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com ovos de Páscoa que a gente não consiga encontrar, e nem com o estalar de dedos apoteótico e escatológico do Thanos, Bazinski, Lucinerdes! Grande abraço! gente. Obrigado Valeu, por pessoal! estar acompanhando a gente até aqui.